Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Hoje nós vamos iniciar mais um módulo do curso que é sobre filas estáticas. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre filas e nós vamos começar a desenvolver a nossa classe fila no mesmo modelo que nós fizemos a classe pilha. O que seria uma fila em estrutura de dados? Uma fila em estrutura de dados, ela tem um comportamento exatamente como se fosse uma fila de pessoas. Nós mesmos estamos acostumados a ir em banco, ou pelo menos estávamos há um tempo atrás, quando isso era mais comum, e a gente tinha que passar algum tempo na fila. Nesse momento no curso, nós não vamos entrar em detalhes de filas com prioridades, então nós vamos tratar as filas como se todo mundo tivesse a mesma prioridade. O que acontece então quando você vai ao banco fazer um pagamento na boca do caixa, algo similar? Você entra numa fila, e a primeira pessoa que chegou nessa fila é a pessoa que é atendida. E se você vai chegando depois, você vai demorar um pouco mais para ser atendido. Então esse todo é um conceito de fila. Então no diagrama na tela nós temos um vetor que tem capacidade 8, os índices vão de 0 a 7, os índices de 0 a 4 estão ocupados, isso significa que nós temos o tamanho 5, ou seja, 5 casas estão ocupadas nesse vetor. E durante esse curso, a gente aprendeu que o vetor, a gente pode adicionar ou remover elementos de qualquer lugar. Depois nós aprendemos sobre pilhas, em que a gente só podia adicionar elementos ao final da pilha, e o elemento que era removido era o último elemento que foi adicionado. E nós chamamos esse comportamento de LIFO. O último a entrar é o primeiro a sair. A fila, ela tem um comportamento um pouco parecido com o da pilha, só que ao invés da gente utilizar o comportamento LIFO, nós utilizamos o comportamento FIFO, que é o que? First in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. O elemento que está mais tempo naquela fila é o elemento que vai ser removido primeiro, igualzinho a uma fila de banco, uma fila de cinema, enfim. Então, como a gente faz? Quando nós vamos enfileirar um elemento na fila, nós vamos colocar esse elemento ao final da fila, ou seja, ali na última posição do vetor que está disponível. Então, aqui nós temos a posição 5 que está vazia e esse elemento vai ser adicionado na posição 5. E se a gente quiser remover um elemento dessa fila, ou seja, desenfileirar um elemento, nós vamos pegar aquele elemento que está mais tempo esperando na fila, que é justamente o elemento que está na primeira posição, no índice 0. Então, esse é o comportamento FIFO, que é o comportamento da fila. Agora que a gente sabe a diferença entre o LIFO da pilha com o FIFO da fila, eu queria propor um desafio para vocês. Sabendo desse comportamento de FIFO e LIFO, eu queria que vocês tentassem desenvolver a classe fila por conta própria. É claro que nós vamos ter todas as aulas para conferir como é que a gente faz o algoritmo, e o importante é que, se o seu algoritmo ficar um pouquinho diferente do meu, não tem problema, porque essa que é a beleza da gente trabalhar com desenvolvimento. Existem maneiras diferentes de se implementar, de se desenvolver um raciocínio lógico. O que importa é que o resultado tem que dar o mesmo. Ou seja, quando a gente enfileirar um elemento na fila, nós precisamos enfileirar ao final da fila. Quando a gente remover um elemento dessa fila, nós precisamos sempre remover o elemento da posição 0 da fila, caso esse exista. Antes da gente iniciar, eu queria propor aqui um diagrama da classe fila para a gente poder desenvolver. Então, como essa é uma fila estática, ou seja, nós vamos utilizar um vetor, um array, como base para a gente guardar os nossos elementos. Esses elementos têm um tamanho, nós temos um construtor que nós podemos passar uma capacidade ou não, fica a gosto do freguês. Nós temos um método enfileira, que recebe um elemento e esse elemento é enfileirado, ou seja, adicionado na fila. Nós temos o aumenta capacidade, um método para verificar se está vazia, que retorna um booleano, true ou falso, dependendo se a fila está vazia ou não. Um método espiar, para a gente espiar quem é a primeira posição da fila, assim, quem que é o próximo que vai ser atendido. Um método para desenfileirar, um método que retorna o tamanho, e um método toString. E na verdade, a gente já desenvolveu a maioria desses métodos. Se a gente for ver
comparar com o que nós desenvolvemos na classe pilha do módulo passado, elementos, tamanho, construtor, aumenta a capacidade, está vazio, tamanho, toString, nós já desenvolvemos. Então, o que a gente tem que focar mesmo para esse módulo são em 3 métodos: o enfileira, o espiar e o desenfileira. Nós podemos utilizar a classe estrutura estática, que já tem a base de todos esses métodos prontos, e aí eu deixo para vocês um diagrama de classes, que seria o diagrama UML, que representa as classes que nós já construímos durante todo esse curso. Então, o que nós vamos fazer aqui com o nosso projeto aberto, eu estou utilizando o Eclipse, você pode utilizar a IDE de sua preferência. Eu vou vir aqui e vou criar uma classe nova, que vai fazer parte do pacote fila, e essa classe também se chama fila. Se vocês quiserem, pode escolher a superclasse, eu vou dar um finish e vou fazer a superclasse na mão. Olha o que nós fizemos no módulo passado com a classe pilha, nós estendemos a estrutura estática. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, extends, estrutura estática, passando o tipo dessa estrutura. Aqui nós também precisamos especificar o tipo, porque vai ser o mesmo. Se a gente olhar o que a gente tem nessa estrutura estática, a gente vai ver que já tem os elementos, o tamanho, tem um construtor que nós podemos chamar esse construtor de dentro da nossa classe pilha também. Se está vazia, um adiciona, nesse caso ele adiciona no final, é um método protegido, ou seja, somente as classes filhas é que vão conseguir ver esse método, então nós podemos sobrescrever e chamar esses métodos também. Adiciona posição, elemento, nesse caso para fila a gente não está interessado nesse método aqui, então como ele está protegido, aqui dentro a gente não vai conseguir fazer nada. Então o que eu vou fazer aqui é criar um construtor. Esse construtor simplesmente vai chamar o construtor da classe mãe, que é a estrutura estática, que é esse construtor vazio aqui, que simplesmente inicializa a fila com 10 elementos. E nós podemos criar também um com capacidade, e aqui nós vamos chamar o construtor que recebe o inteiro também com capacidade. Aqui é fila. Que nesse caso é esse construtor aqui. Com esses dois construtores básicos aqui, a gente consegue, vou criar aqui um pilha, uma nova classe, que vai ser aula 19, que é essa classe, com public static void main, e vou colocar aqui teste. E aqui é fila. E o que nós vamos fazer aqui no nosso teste é declarar uma fila. Eu vou criar essa fila do tipo integer mesmo, então fila, nova fila. Vou deixar sem capacidade, se vocês quiserem, vocês podem passar capacidade sem problema nenhum. E aqui nós temos métodos, olha, o fila ponto, se está vazia, nesse caso vai ter que retornar true, porque está vazia, a gente não adicionou nenhum elemento. E o fila ponto tamanho, que é um outro que nós podemos colocar aqui também, que tem que retornar 0, porque não tá, né, não tem nada. E true e 0 exatamente a saída que a gente estava esperando. Na próxima aula, a gente vai aprender como enfileirar elementos na nossa fila. Aí sim, nós vamos poder chamar o método toString e verificar os elementos que estão dentro da nossa fila. Quem tiver interesse, o código-fonte está disponível no GitHub. Se vocês quiserem, também podem fazer o download de todo o material de apoio gratuitamente, fazendo o cadastro lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!